Queridos, nós vamos iniciar hoje uma série de ministrações em 4 capítulos, em 4 episódios, baseados em um livro, mas algo que eu realmente tenho buscado e pensado muito nesses dias. Nós precisamos crescer espiritualmente. E esse texto de Efésios que está aqui é um dos textos que vamos ler, que é a base para esta série. Diz assim: desse modo todos nós chegaremos a ser um só na fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Ou seja, Deus ele projetou para a sua igreja, para que a igreja pudesse chegar em um lugar no mundo espiritual que tivesse a mesma altura que Cristo teve, ou que Cristo tem. Esse é o lugar que Deus deseja para a sua igreja. E nós vamos trabalhar nessas próximas 4 semanas para que nós possamos também amadurecer espiritualmente. Amém? Vamos ler então Efésios capítulo 4, a partir do verso 8. Vamos todos nos colocar de pé, queridos, em reverência à palavra do nosso Deus. Eu também vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, como disse a pastora Flávia. Lá em casa tem tanta Bíblia e tem umas lá que nem foram estreadas ainda. Ai meu Deus, mas é bom. Eu gosto da palavra de Deus. Aproveitando, ela falou sobre o curso de segunda-feira. Queridos, quem quiser pode entrar. Amanhã nós começamos matéria nova. O curso de segunda-feira não é para formar ministros, apesar de que nós temos como objetivo sempre trabalhar para o Senhor, mas é apenas trazer conhecimento espiritual. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre igreja, sobre salvação, sobre vida espiritual, amanhã a partir das 20 horas, sobre vida após a morte, sobre vida após a morte, sobre vida antes da morte, sobre o que vai acontecer depois que o céu for destruído. Mas eu achei que eu ia morar no céu. Pois é, então amanhã vem que nós vamos falar um pouco sobre isso aí, tá bom? Efésios capítulo 4, qualquer pessoa pode entrar, além dos meus alunos que já estão matriculados. Versículo 8, diz assim: como dizem as escrituras sagradas, Efésios 4, 8, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isso é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Versículo 11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para o caminho errado. Versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E ele que faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas, e assim cada parte funcione bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Amém? Até aí, não sente-se ainda, põe a tua Bíblia sobre a cadeira, fecha os olhos. Pai, essa é a tua palavra. Espírito Santo, se o Senhor não abrir o nosso entendimento,
se essa palavra não entrar dentro do nosso espírito e da nossa alma e não nos alimentar, ela não vai servir para nada. Mas a partir do momento em que ela foi liberada, ela começa a produzir em nós os frutos. E eu peço que nesta manhã o Senhor possa falar profundamente com cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar agora. É uma grande honra para mim hoje. Hoje é um culto muito especial para mim, irmãos. Talvez para você, hoje é um culto comum e natural. Para mim não, para mim é um culto muito especial. Ontem eu fiz 40 anos de idade. Obrigado, depois pode deixar o presente. Não, estou brincando. Ontem eu completei então os 40 anos. E é uma grande bênção porque eu estou recebendo hoje, estou pregando hoje para o meu pai. Alguns viram ele aqui na semana passada. Para minha mãe, que está ali na ponta direita. Aleluia. Meu pai na ponta direita e minha mãe na ponta esquerda. Então o time já está escalado. E o camisa 10 é minha avó. Minha avó, Dona Joaquina Fausta Rodrigues, está ali na minha mãe. Vozinha linda. Vai fazer no dia 19 de dezembro. 19 ou 18, vó? 19. Dia 19 de dezembro de 2017, minha avó faz 90 anos de idade. Eita! Veinha porreta tá ali e criou todos os filhos com muito caráter. Meus tios, minhas tias, todos são pessoas maravilhosas, porque ela sempre apresentou um caráter ilibado. Então eu posso dizer que aprendi muito com ela, com meu pai, com minha mãe também, mas aqui está minha família. Então hoje é um culto muito especial para mim, por causa disso também. Amém? Nossas ovelhas. Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero começar a falar desse texto. Eu vou fazer uma introdução dessa campanha. Não sei se vou conseguir falar o que eu preciso hoje, mas a gente tem essas 4 semanas aí. Eu quero começar te situando o que Paulo estava falando. Paulo começa a porção das Escrituras citando um salmo. Ele cita o Salmo 68. E Paulo, irmãos, como um bom estudioso da palavra de Deus, e eu tenho dito isso, nunca leia a Bíblia, estude a Bíblia. Porque a Bíblia, se ela for apenas lida, você tem dificuldade de entender. Então é importante você estudar. Paulo era um estudioso da Bíblia. E o que Paulo faz? Paulo pega esse texto, Salmo 68, e ele começa a explicar este salmo. Ele começa a trazer um ensinamento sobre este salmo. E talvez uma pregação de Paulo sobre esse salmo acabou virando essa porção das Escrituras que nós acabamos de ler. E muitas coisas interessantes Paulo ele fala ali. Mas uma das coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção é quando Deus fala que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, ele subiu as mais altas alturas é bom, mas ele subiu os lugares mais altos e ele concedeu, ele deu presentes, ou ele deu dons aos homens. E é interessante que a Bíblia cita 5 dons, que nós chamamos de dons ministeriais, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É interessante, irmãos, que ele não deixa nesse texto margem para nós entendermos que existem pessoas na igreja que não têm dons. Ou seja, se você faz parte do corpo de Cristo, e aí quando eu falo corpo de Cristo, eu não estou dizendo a igreja institucional, a igreja nave, ou a igreja evangélica, ou a igreja católica, ou a igreja ortodoxa, não, eu estou dizendo pessoas que compõem o corpo de Cristo, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem um dom. Aleluia. Pastor, qual é o meu dom? Irmãos, nós somos tão egocêntricos que nós fazemos essa pergunta. Qual é o meu dom? Isso aí é o antropocentrismo da igreja. A pergunta que devemos fazer é: Cristo, qual é o dom que você precisa que eu exerça? A pergunta que eu tenho que fazer é: Senhor, o que o Senhor está precisando de mim? Eu sou apenas um escravo. O escravo, ele tem que fazer o que o seu dono manda. O filho, ele tem que fazer o que o pai manda. Então, queridos, a pergunta que você tem que fazer nessa manhã não é qual dom que você tem, mas é qual dom que a igreja precisa. Amém. E eu glorifico a Deus porque desses dons todos aqui que falam nessa palavra, talvez o que eu ainda não fluí com tanta liberdade é o dom de apóstolo. Mas esses dias eu tenho andado muito pelo lado profético. E é um lugar muito difícil, que é um lugar muito pedregoso.
Porque você acaba tendo que falar coisas que as pessoas normalmente não querem ouvir. Então, eu tenho rejeitado um pouquinho esse dom ministerial do profeta, mas a pastora Flávia tem falado comigo, né? E ela tem ministrado ao meu coração sobre, não, amor, vai e fala. Eu falo, meu Deus, misericórdia. Mas, queridos, o que nós precisamos entender é que Deus, Ele deu dons para todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo. E é isso que o Paulo, ele está falando nesse texto. Fala que é o que nós vamos trabalhar mais forte durante esses dias, é o fato de que o homem, ele precisa crescer e se desenvolver espiritualmente. Irmãos, esse texto, ele faz uma relação, ele relaciona o desenvolvimento natural com o desenvolvimento espiritual. Esse texto que nós lemos, ele fala sobre não sermos crianças na fé. Esse texto, ele fala de nós crescermos e nos desenvolvermos, assim como Cristo, ele cresceu e se desenvolveu. O que nós vamos fazer nessas próximas 4 semanas é pegar o desenvolvimento natural. Ou seja, você nasce, depois você se torna uma criança, depois um adolescente, e aí depois você entra na vida adulta, e depois você entra na maturidade. Alguns dizem que a idade dos 40, que eu estou entrando a partir de hoje, é o meu primeiro dia dos 40, hoje é o meu primeiro dia de vida, né, que a vida começa aos 40. Alguns dizem que essa é a maturidade. O que a Bíblia fala nesse texto, ele faz uma relação entre esse processo que eu acabei de citar, natural, com o processo espiritual. Ou seja, assim como no natural, onde há o nascimento e o desenvolvimento, no espiritual também há o nascimento e o desenvolvimento. E o que muitas pessoas, elas não entendem dentro do evangelho ou dentro do cristianismo de forma geral, é que elas precisam se desenvolver. Irmãos, existe coisa mais ridícula do que um adulto com atitude de criança? Existe coisa mais ridícula do que um adulto com atitude de criança? Existe ou não? Não. Existe coisa mais ridícula do que um adulto fazendo pirraça? É ridículo, não é? Espiritualmente também é assim. Deus, Ele não quer que você se sente nessa cadeira, ouça uma palavra e vá embora para sua casa. Tome a ceia, faça o jejum e volte aqui semana que vem. Não, o objetivo de Deus, quando Ele te projetou, o objetivo de Deus, quando Ele te deu um propósito, é para que você pudesse desenvolver e crescer e amadurecer espiritualmente. Amém. Pastor, como nós fazemos isso? Como fazer para crescer? Bom, essa é a pergunta que nós vamos responder no final da pregação. Primeiro eu quero te situar. Eu quero que você entenda em qual estágio que você está no mundo espiritual. Será que você é apenas uma criancinha espiritual? Você acabou de nascer de novo? Pastor, o que é nascer de novo? É quando você, de forma pública, diante de todas as pessoas, entrega a sua vida para Jesus. Você levanta a sua mão, você vem à frente e você fala para as pessoas: olha, eu entrego a minha vida hoje para Jesus. Isso pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Por exemplo, meu filho aconteceu aos 4 anos de idade. Ele teve uma experiência de novo nascimento aos 4 anos de idade. E ele lembra dessa experiência até hoje. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus. Então essa experiência é o novo nascimento. Eu tive essa experiência aos 24 anos de idade, há 16 anos atrás. Então a experiência do novo nascimento marca o início desse processo. Então talvez você está começando esse processo hoje, ou vai começar. Talvez você ainda nem fez isso que eu estou falando. Talvez você vai fazer hoje. Ou talvez você é uma criança na fé. E o que são as principais características de uma criança na fé? Daqui a pouco eu vou falar de cada uma delas, mas só para você entender. A criança, ela é inocente. A criança também é ignorante. Ela não sabe o que está fazendo.
criança é irritável. Ou talvez você é um adolescente, né? O que o adolescente faz? Ele fala muito, ele ouve pouco, não é assim? Agora, qual é o lugar que Deus tem para nós? É a maturidade. A pessoa madura é uma pessoa que é experiente, não é assim? Uma pessoa madura, ela tem uma palavra na hora certa. Uma pessoa madura, ela tem uma atitude certa que o momento exige. E é isso que Deus quer de nós. Para falar de cada uma delas, eu vou começar falando do nascimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, no capítulo de número 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Todos abriram? Diz assim a palavra: sejam, olha o que o apóstolo Pedro está falando, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Quando entregamos a nossa vida para Cristo de forma pública e temos uma experiência de novo nascimento, acontece a obra da regeneração no nosso espírito. E como no natural, somos recém-nascidos na fé. Como igreja, irmãos, nós somos responsáveis pelos novos convertidos. Por quê? Porque o novo convertido, a pessoa que nasce de novo, ela precisa de tudo na mão. Quando Davi nasceu, quem curou o umbigo dele fui eu. Ou seja, nem curar o próprio umbigo ele podia. No primeiro dia de vida dele, ele sujou todas as roupas que havia no armário. Porque como nós éramos marinheiros de primeira viagem, né? A pastora falava dar a mamar, eu dava aquela levantadinha no cabrito para ele poder dar aquela rotadinha, ele gofava na roupa toda. Aí trocava a roupa, lavava ele e foi o armário inteiro no primeiro dia. Irmãos, a criança na fé, ela precisa de tudo na sua mão. A criança, o bebezinho recém-nascido, ele precisa de alguém para orar com ele. Ele precisa de alguém para conversar com ele. Ele precisa de alguém para ajudar a resolver os seus problemas. Nós, como igreja, precisamos cuidar dos recém-nascidos. Não é apenas obrigação do pastor. Então, se você está aqui hoje, você é um recém-nascido na fé, calma, bebe do puro leite espiritual, como Pedro disse, que aí você vai crescer. A fase seguinte ao novo nascimento, ou ao nascimento, é a fase que nós chamamos da inocência. O novo convertido, ele é sincero, ele é cheio de fé e é disposto a aprender. É muito interessante quando a gente fala sobre isso para as pessoas da igreja. A gente fala assim, você precisa voltar ao primeiro amor. Na verdade, você não deveria nunca ter saído do primeiro amor. Devemos manter um espírito ensinável. Nós devemos, apesar de maduros na fé, devemos continuar com essa inocência. E nunca dizer eu sei tudo e ninguém pode me ensinar mais nada. Devemos manter um espírito receptível, dócil e inocente diante de Deus e diante dos homens. Então essa é a fase da inocência. A próxima fase, então, tem um novo nascimento, o recém-nascido, depois a inocência, depois é uma fase muito interessante, que é a fase da ignorância. O que é a ignorância? O recém-nascido, irmãos, ou a criancinha de lá, 2, 3 anos de idade, ela imagina na cabeça dela que tudo que existe foi feito para colocar na boca. Não é verdade? Se ela acha uma chave, boca. Se ela acha uma pedra, boca. Não é assim? Então a gente tem que ficar vigiando a criança para que ela não ponha tudo na boca. Os recém-nascidos na fé, ou os novos na fé, as crianças na fé que ainda são ignorantes, elas saem comendo qualquer coisa. Então, se alguém põe um texto do Facebook de espiritismo, por ele achar bonitinho, ele come aquilo. Então,
Não, a pessoa recebe um vídeo no WhatsApp de algum pastor ou um pregador que às vezes está falando uma heresia. Mas como ele é ignorante, ele come aquilo. Cuidado com o que você come. Já existe um ditado muito popular que se encaixa maravilhosamente bem nessa fase da vida. Você é o que você come. Então, queridos, procure uma igreja. Se você não faz parte de uma igreja ainda, procure uma igreja que ela tem suas bases, que ela procura manter em suas bases a sã doutrina. Pastor, qual é a sã doutrina? É a palavra. Se a igreja desviou um pouquinho da palavra, se o pastor Léo desviou um pouquinho da palavra, irmãos, vaza. Não fique. Por quê? Porque senão você vai acabar se alimentando daquilo que você não deveria se alimentar. A criancinha, depois do nascimento, depois da fase da inocência, da fase da ignorância, ela entra numa fase que nós chamamos da irritabilidade. Eita. Recém-nascidos, irmãos, eles se deixam mimar facilmente. Você pegar um bebezinho, começar a mimar ele, põe a fraldinha com o cheiro da mãe em cima do rostinho dele, o que acontece? Ele dorme, não é? Amém ou não? As mães que estão aí, e os pais também, né? Eu, por exemplo, tive que mimar o Davi algumas vezes. Mas o que acontece, irmãos? Uma vez que ele está mimado, qualquer coisa faz com que ele se irrite. Ei. Se você tirar a fraldinha da cabeça dele, Nem dorme. não é assim? Você já tentou tirar a mamadeira da boca de um bebê quando ele está mamando? Já tentou? Irmão, você vai arrumar uma briga sem limites, sem tamanho. Por quê? Porque é o bebezinho, ninguém pode tocar na mamadeira dele. E eu gosto de dizer, e eu estava pensando nessa palavra, que a maioria de nós, inclusive o que vos fala, estamos nesse lugar de irritabilidade. E eu até coloquei aqui, né? Muitos estão chorando por causa das suas mamadeiras. Não queremos ceder as nossas mamadeiras para os próximos recém-nascidos. Por isso, os nossos bebês têm morrido de fome. Porque nós não queremos ceder o nosso berço para o próximo nascido. Meu Deus. Nós ficamos lá no nosso berço com a nossa mamadeira. Todos os berços estão ocupados, porque os maiores não querem levantar e abrir mão dos berços. O problema hoje é que nós temos que mimar crianças grandes. Temos que dar mamadeira e colocar fraldinha na carinha dos bebês. Ai, meu Deus. Só que eu tenho uma palavra de Deus para te dar nessa manhã. Aleluia! Deus está tirando sua mamadeira hoje. Glória a Deus! Aleluia! E o dia que tira a mamadeira é difícil, né? As mães que já tiraram a mamadeira aí. Ai, meu Deus. O dia que eu tirei a mamadeira do Davi, ele passou a noite inteira chorando. E a minha mãe foi lá batendo na janela. Leandro, você tá matando esse menino todo? Não, esse aí é terapêutico, minha filha. Fica tranquilo, porque vó é assim, irmão. Irmãos, não assuste com vó. Vó existe para estragar o que os pais tentam fazer de certo. Fica tranquilo. Meu Deus! Irmãos, precisamos hoje abandonar a mamadeira. Pare de chorar por causa dessa mamadeira. Deixa Deus te levar para a próxima fase. Aleluia. A próxima fase é a fase da infância ou da adolescência. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí comigo, no livro de Efésios, no capítulo 4. Versículo 14. Amém? Jogou fora a mamadeira aí? Olha, se eu pegar você chorando por causa de mamadeira. Todos abriram? Eu vou ler só a parte inicial desse texto, que fala assim, Efésios 4,14. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas.
isso é importante nós desenvolvermos. Então você nasce de novo, você tem a fase da inocência, da ignorância, da irritabilidade, aí você passa para a próxima fase que é a adolescência, é a infância espiritual. E a infância espiritual, talvez você vai se identificar muito agora nesse momento, porque a infância espiritual ela tem 3 características. Ela é marcada pela instabilidade. Eita. O que é instabilidade, irmãos? Nós não podemos depender ou esperar alguma coisa de um adolescente na fé. Ele é instável. Nossa. Não posso esperar do Davi que ele vai arrumar o quarto dele. Todos os dias eu vou ter que falar a mesma coisa. Quem é o pai de adolescente que sabe isso? Quem já foi adolescente aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. E a sua mãe tinha que falar com você centenas de vezes a mesma coisa. Põe as roupas sujas no balde de roupa suja. Põe as roupas limpas ali. Não mistura roupa limpa com roupa suja. Não deixa o banheiro sujo. Limpa o banheiro. Seca esse banheiro. Não é assim? Lava o cabelo. Toma banho. Corta as unhas, miserável. Escova os dentes. Por quê, irmãos? Porque o adolescente ele é instável. E tem muitas pessoas que são adolescentes espiritualmente, são instáveis. Um dia está ótimo, um dia, pastor, eu estou aqui na bênção de Deus. No outro dia, pastor, eu estou em crise, não sei se eu quero ir mais para a igreja. Tem algumas coisas que eu ouço e falo, Deus, obrigado pela minha capacidade de ouvir. Só, o resto joga fora. E às vezes eu falo coisas com Deus, eu falo, meu Deus, não foi eu que falei isso não, perdão, Pai. Irmãos, o tempo de ser instável como onda do mar, ele precisa passar na sua vida. Aleluia! O tempo de estar um dia bem, um dia mal. Sabe por quê, irmãos? A pessoa instável, ela é pouco fidedigna. Você não espera fidelidade de alguém que é instável. Um dia ele bate nas suas costas e fala, estou contigo, para a vida ou para a morte. E no outro dia ele te abandona e deixa você na mão e não te dá a mínima explicação. Quem é instável é impressionável. O que é impressionável? Todo dia tem uma coisa nova para impressionar ele. É um missionário, é um pastor, é não sei o que, é o culto, é a igreja tal. Pastor, você vê a igreja tal, se impressiona facilmente. Talvez você se impressione com muita facilidade. Irmãos, nada como o tempo para dizer se algo realmente é impressionante. Meu Deus. O tempo determina se algo é impressionante ou não. E a terceira, eu até falei com a pastora, ela falou, você vai usar essa palavra? Eu falei, vou. Característica de quem é instável, ele é espasmódico. Eita! Tá gastando. O que é alguém espasmódico? Ele produz espasmos. E aí eu me lembrei do meu trabalho. No meu trabalho, quando a gente vai tratar um paciente, principalmente na parte da cabeça, quando você, por dentro da artéria, tenta alcançar a doença para tratar ela, a artéria ela produz um espasmo. Ela se retrai, ela contrai e ela se fecha. E aí você tem que jogar um remédio dentro dela para ela poder relaxar de novo. Os instáveis eles são assim, se você tocar nele, e trava. Encostou nele, travou. Meu Deus. Encostou nele, vou usar até uma palavra mais dura. Encostou nele, empacou. Irmão, não seja instável na fé, não seja adolescente na fé. Outra característica do adolescente na fé é que ele é curioso. Curiosidade é uma característica dessa idade, eles querem aprender tudo. Eles acham que o pouco tempo de vida deles, eles precisam aprender tudo logo. Não é assim? Menos matemática. História, geografia, menos isso. Irmão, se você proibir um adolescente de fazer alguma coisa, aí ele vai querer fazer.
No espiritual também é assim. O adolescente espiritual, ele gosta de se meter nos assuntos alheios. Eita. Ele é curioso. Pastor, o que aconteceu com fulano? E ele é perito em resolver o problema do outro. Jesus. Mas o seu mesmo, 3 pontinhos. Por quê? Porque é adolescente. É curioso. Quer saber o que aconteceu. Quer estar inteirado dos assuntos. Quer saber qual é a próxima novidade da rede social. Irmãos, não podemos ser adolescentes na fé, curiosos. Meu Deus. Porque senão você vai se preocupar mais com o problema do outro do que com o seu. E a terceira característica de um adolescente é que ele é tagarela. E eu até falei com a pastora, falei assim, eu vou colocar esse termo, né? Tagarelice, é um termo bem antigo, né? Eu não sabia que a minha avó está aqui, mas ela usava muito isso. Menina, isso é muito tagarela. Ele falou isso ontem, minha avó. Minhas vós, toda minha mãe falava, né? Eu sou de uma época em que nós, como adolescentes, assim, não tínhamos muito direito a voto, né? Hoje a democracia está tão... Não, vota aí, filho, o que você quer? Na minha época não tinha nem voto, aliás, eu nem participava das decisões, né? Eu era comunicado que a partir de então seria daquela forma. O adolescente, irmãos, ele não aprende o valor do silêncio. Ele não entende bem as coisas, por isso está sempre falando. Provérbios 10, 19. Você vai ter um manto de Nagassubi aqui agora no Provérbios 10, 19. Deus! Aleluia! Presta atenção, não precisa nem abrir, eu vou ler para você. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Chega! Meu Deus! Chu! É hoje! Eita glória! Meu Deus. Irmãos, as pessoas que falam muito, elas incorrem em 3 pecados. Primeiro, maledicência. O que é maledicência? Falar do outro na ausência do mesmo. Senhor. Quem é tagarela comete o segundo erro. Falar vaidades. Fala de si mesmo. Ei. Eu. E quem é tagarela comete um terceiro erro. Além da maledicência e além de falar vaidades, ele fala tolices. Ou seja, fala o que não presta. Irmãos, uma característica de quem está nessa idade é que ele quer pregar. Ai, pastor, eu tinha tanta vontade de pregar. A característica de quem está nessa idade é que ele quer pregar, mas não quer ouvir. Ou até pior, acha que nem precisa ouvir mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu ainda sofro até hoje. Porque eu queimei essa etapa na minha vida espiritual. No momento da minha adolescência eu já achei que era adulto. E a Provérbios diz que a alma farta pisa o favo de mel. Eu pisei o favo de mel. E eu tinha um pastor que eu amava muito, que me amava muito, que cuidou de mim demais quando eu me converti. Que foi o meu pai espiritual, que me deu mamar, me deu mamadeira, depois tirou a mamadeira, depois me fez crescer, me viu entrar na adolescência, mas viu eu chegando numa idade em que eu achei que eu não precisava mais dele. E se eu pudesse voltar nesse tempo, eu voltaria lá atrás. E de novo me sentaria aos pés dele. E ouviria o que ele tem para falar. Pastor Wesley Guedes. Mas por eu ser tagarela e achar que eu já estava pronto para pregar, e que eu devia mais falar do que ouvir, eu queimei essa etapa. Irmão, Deus vai te dar a oportunidade de pregar. Mas a primeira pessoa que você tem que pregar é para você mesmo. Enquanto a palavra que você quer pregar não tiver surtido efeito em você, não adianta. Você acha que eu estou pregando essa palavra aqui por quê? Porque eu sou o mestre supremo da maturidade? Longe disso, irmãos.
Porque de todas essas características aqui, algumas eu ainda tenho, outras eu ainda tenho muito destacadas. E eu falo, meu Deus, eu preciso crescer, então deixa eu preciso. Pastor, o senhor falou aí então da infância, do nascimento, né, da inocência, da ignorância, da irritabilidade, da adolescência, da instabilidade, da tagarelice. Eu me vi em vários, se não em todos. O que eu preciso fazer, pastor? Bom, então nós precisamos crescer. Aleluia. E é para isso que nós estamos desenvolvendo essa campanha. Aleluia. Essa série de 4 ministrações. Porque o meu objetivo como pastor é fazer você crescer. Amém. A ponto de você não ser mais dependente de mim, mas você também ser um pastor. E não um pastor de pregar, de cuidar de ovelhas, não. De ser um pastor porque você faz o propósito de Deus tem para a sua vida. Seja no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar. Imagina você mesmo cuidar da sua família. Oh, aleluia. Imagina o seu filho, a sua filha, a sua esposa, elas não precisarem ou não dependerem de ninguém para orar por elas, mas você orar por elas, por eles. Aleluia. Imagina, você como mãe, você como mulher, como a pastora Flávia falou aqui, ser capaz de orar pelo seu marido, para que o seu marido ganhe um salário maior do que o seu. Mas não para que ele possa pisar em você, mas para que ele possa suprir a casa. Esse é o lugar em Deus que Ele tem para a igreja. E é esse lugar que nós queremos que você alcance nesses dias. Talvez você está aí com a tua Bíblia aberta em Efésios no capítulo 4. Vamos ler o versículo 13. Eu vou te falar agora as características de quem é maduro. E se você não tiver nenhuma dessas, eu já vou te dar uma dica. Eu não tinha praticamente nenhuma, aliás, não tinha nenhuma das 3. Eu estou trabalhando a partir de essa semana. Eu tirei férias e fui fritar, irmãos. Começa a desenvolver a partir de hoje. Efésios 4,13 diz assim: desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Esse é o ponto onde devemos chegar em Deus, a maturidade. E para alcançar este lugar em Deus, precisamos analisar o que Cristo fez, para então alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Ou seja, quem vai determinar para nós o que devemos fazer para ser maduros é o nosso ponto de referência. Qual é o ponto de referência que o apóstolo dá? A altura espiritual de Cristo. Então ele fala, você precisa chegar naquele lugar. Então é o nosso Waze, é o nosso GPS. Então eu preciso olhar para Cristo e tentar enxergar nele as características que demonstram maturidade. Amém. A primeira delas é que Cristo, ele estimava muito pouco as coisas da terra. Vou repetir. O maduro na fé, ele estima, ele deseja, ele tem prazer, muito pouco prazer nas coisas da terra. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 11, fala que Moisés, pela fé, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele entendeu que muito mais do que ser o filho da filha de Faraó, ou seja, de estar em uma linhagem real, ele tinha coisas superiores para ser realizadas. Peraí, pastor, mas ele saiu de viver no palácio e foi viver no deserto. Ele saiu de uma condição em que tudo que ele falasse se tornaria regra, porque um faraó, irmãos, ele não pedia para ninguém. E ele foi levado a um lugar onde as pessoas questionavam ele e falavam, você não é de Deus nada.
Meu Deus. Mas Moisés, ele estimava muito pouco as coisas da terra. Amém. O problema, irmãos, é que os nossos olhos ainda estão fixos nessa terra. Os nossos olhos ainda estão fixos nessa terra. Meu Deus. 3 João, no capítulo único, né? Só um capítulo, no versículo 2, o apóstolo João, falando para um cara chamado Gaio, ele faz a seguinte declaração. Ele fala assim: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde. Uma outra versão diz: eu desejo que você seja próspero em tudo e que além de prosperidade você tenha boa saúde. Mas ele continua o verso, ele diz: assim como está bem espiritualmente. Meu. Então preste atenção para você entender. Tenho pedido que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como você está bem espiritualmente. Ou seja, a prosperidade e a saúde dependiam do... Ele diz: olha, o tanto que você está bem espiritualmente é o tanto que você está bem em outras áreas. Estamos querendo exatamente o inverso. Nós queremos ficar bem no casamento, bem no trabalho, bem na igreja, para depois ficar bem espiritualmente. Não, não faça isso. Não faça isso. Irmãos, não ache que quem tem que abandonar as coisas é só o pastor. Porque senão, irmãos, nós vamos continuar com a cultura greco-romana que a Igreja Católica imprimiu em nós, de que existe um clero e existe um... Como é que é isso mesmo? Existe um clero e existe o povo. Não! O mesmo nível de renúncia que eu tenho, você precisa ter. Amém. Porque senão nós vamos diferenciar de novo e não existe diferença. Amém. Não existe diferença. Maturidade cristã produz atitudes que não levam em conta o bem-estar pessoal, mas o propósito de Deus. Vou repetir. Maturidade cristã produz atitudes que não levam em conta o bem-estar pessoal, mas o propósito de Deus. Meu Deus. Eu não tenho que morar em uma casa X ou numa casa Y. Eu não tenho que ter o carro X ou o carro Y. Eu não tenho que ter o casamento X ou o casamento Y. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus nesse processo. Irmãos, para tudo Deus tem um propósito. Deus não vai te dar uma casa se Ele não tiver um propósito para essa casa. Deus não vai te dar um casamento se Ele não tiver um propósito para esse casamento. Meu Deus. Deus não vai te dar uma faculdade se Ele não tiver um propósito nessa faculdade. Deus não vai te dar um emprego se Ele não tiver um propósito nesse emprego. Maturidade cristã produz atitudes que não levam em conta o bem-estar pessoal, mas o propósito de Deus. Para de querer o seu próprio bem-estar. Porque o que te move é o que te para. O que te move é o que te para. O que está em primeiro lugar em sua vida? É a sua família? É o seu trabalho? Ou é as coisas de Deus? Você precisa de uma análise profunda nesse ponto. Meu Deus. Nós poderíamos parar aqui, ir embora e passar uma semana meditando. Se eu tenho tido atitudes cristocêntricas na minha vida, se Cristo ele tem sido o centro das minhas atitudes, se Cristo tem sido o centro das minhas decisões. Meu Deus. Muitas vezes a sua família vai te criticar pelas suas escolhas, mas no futuro eles vão reconhecer. Verdade, Senhor. No futuro eles vão dizer: que bom que você escolheu. Meu Deus. Glória a Deus. Que bom que você escolheu abrir mão. Porque se você não tivesse escolhido abrir mão naquele dia, eu não estaria aqui hoje. Meu Deus.
5 minutos. Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20. Tem mais 10. Segundo lugar, o maduro espiritual, ele é insensível diante da censura ou do louvor. Ai, ai, ai. Insensível diante da censura e do louvor. Nós, Senhor. E aqui foi onde eu parei. Porque eu sou um sujeito que eu não gosto de ser chamado a atenção. E a censura é algo de Deus, irmãos. A disciplina é algo bíblico. A palavra de Deus diz: não poupe a vara ao teu filho. É bom que eu estou aqui com meu pai e minha mãe, né? E minha avó. A minha mãe até coçou a cabeça lá. Irmãos, glória a Deus, porque a minha mãe não poupou a vara. Glória a Deus, porque a minha mãe não ficou com dó. Ah, mas ela descontava a raiva em você. Não importa, irmãos. Produziu caráter em mim. Aleluia. Produziu limite. Produziu temor, respeito. Não seja insensível à disciplina do Senhor. Irmãos, tem um texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, se você estiver anotando, anote aí, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Paulo fala dessa forma, escute o que eu vou dizer. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Paulo fala: eu não me importo a censura ou o louvor que vocês vão me dar. Irmãos, o homem ele é testado nos louvores que ele recebe. Todos os dias eu sou testado nos louvores que eu recebo. Eu fiz aniversário ontem, eu recebi louvores. Ninguém falou para mim assim: olha, pastor, feliz aniversário, mas tenho porém contra ti. Não, todo mundo, pastor, tu é uma bênção, aleluia. Irmãos, ser insensível a isso é muito difícil. Achar que eu estou pronto e que eu sou o super-homem é muito fácil. Nós precisamos ser insensíveis. Por quê, irmãos? Porque cristãos imaturos não têm consciência de si mesmos, ou seja, não sabem quem ele é. E quando alguém chama atenção, ele fala: sou a pior pessoa do mundo. Ai, meu Deus. Não consegue absorver uma censura. Não consegue absorver quando alguém não olha para ele na igreja, quando alguém não o cumprimenta, ou quando não recebe uma mensagem, ou quando alguém não responde a mensagem dele, ou quando alguém não liga, não responde uma ligação, enfim. Ele não sabe qual é a identidade dele. Meu Deus. Eu sou filho de Deus, amado do Senhor, salvo em Jesus Cristo, santificado no sangue do Cordeiro, justificado pelo Cordeiro. Glória. Glória a Deus. Ah, mas você fez isso errado. Fiz mesmo, me perdoa. Esses dias eu e a pastora Flávia brigamos. Meu Deus. Vocês? Não acredito. A gente briga, irmãos. E a Renata estava até junto. A Renata, tadinha, ficou toda envergonhada assim. O filho, irmãos, o filho, quando o pai briga, ele fica meio assim, né? Então a gente estava ali, ela ficou: o que eu faço agora? Meus pais estão brigando aqui. E aí nós estamos ali, né? A pastora falando: não, você errou. Eu falando: ela errou e tal, errou. E nós estamos discutindo. Eu falei: peraí, amor, fala o seguinte: você acha que eu errei? Eu ajoelhei no chão e falei assim: me perdoa. Aí ela: ai, amor, te perdoa. Acabou, irmãos. Acabou, no meio da rua. Sabe por quê? Sabe por quê? É porque essa é a nossa identidade. Eu amo ela, ela me ama e acabou. Eu não vou ficar parado num problema. Porque se eu ficar parado naquele problema, vai surgir outro, vai surgir outro. E quando surgir outro, a espada vai comer. Não para no problema. Identidade. Seja insensível à censura. E quem estava certo, pastor Léo? Não importa. Na verdade, os dois estavam errados, porque estavam brigando.
Os cristãos imaturos não têm consciência de si mesmo e nem daquilo que são em Deus. Ai, ai, ai. Então preste atenção. Identidade fala quando você é censurado. Quando você é censurado, quando alguém chama a sua atenção, você é tocado na sua identidade. Agora, quando alguém te louva, você é tocado na sua paternidade. Porque é nesse momento que você transfere a glória para Deus. Aleluia. Você fala, não é por mim, é pelo meu Pai. Aleluia. Não é por mim, é pelo meu Pai. Deus quem fez isso. Aleluia. O meu Pai quem fez isso. Ai, meu Deus, precisa acabar. Meu Deus. Terceiro e último, para nós orarmos, prometo. Ainda tem ceia, né? Vai ser rapidinho agora. Eu precisava parar aqui, mas semana que vem eu vou dar uma repassada nisso aqui. Primeiro, então, o maduro ele é, o que eu falei? Estima pouco as coisas da terra, não é? Segundo, insensível ao louvor e à censura. Terceiro, ter habilidade de reconhecer que Deus está agindo. Tem um livro que eu quero te indicar, do pastor Luciano Subirá, que é o Agir Invisível de Deus. Irmãos, o agir invisível de Deus é um dos conceitos mais importantes na vida de um cristão. Tem na biblioteca da nave. Tem na biblioteca da nave. Então quem quiser, não sei se está disponível, né? Preste atenção. O invisível de Deus é uma das doutrinas mais importantes da vida cristã. Precisamos crer que Deus está agindo mesmo sem entender. É muito comum o imaturo não reconhecer isso e desanimar, matando o processo de Deus. Devemos olhar para os personagens bíblicos e reconhecer o agir invisível de Deus. Por exemplo, Noé, irmãos. Deus falou, vai chover. E hoje, para nós olharmos para Noé e falar assim, esse cara creu. É fácil. Mas ele passou 100 anos. Alguns teólogos dizem 90, outros 110. Ele passou aproximadamente 100 anos crendo em uma palavra de Deus que ia acontecer algo que nunca, preste atenção. Meu Deus! Ele creu que ia acontecer algo que nunca havia acontecido na terra. Irmãos, até Noé não tinha chovido ainda. A primeira chuva da história da humanidade foi em Noé. E ele ficou 100 anos construindo uma arca, crendo em uma chuva que ele não sabia que ia cair. Meu Deus. Por quê? Porque ele estava acreditando no agir invisível de Deus. Eu creio que ele acordava de manhã com as mãos machucadas, sem dinheiro para construir aquela arca, com a família dele criticando ele, a família dele falando, vem aqui para nossas festas, vamos comer. E ele falando, eu preciso construir esta arca, eu preciso construir essa arca, eu preciso construir essa arca. E ele falava assim, Deus está agindo. Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. E foram 90 anos falando, Deus está agindo. Irmãos, e sabe, preste atenção, sabe quando é que começou a chover? Quando a arca ficou pronta. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Deus! Começou a chover quando a arca ficou pronta. Aleluia! Então deixa eu dizer para você, só vai começar a chover quando a arca estiver pronta. Essa é a glória! Calma, quem é a arca? Você é a arca. Só vai chover quando você estiver pronto. Enquanto isso, irmãos, Deus vai trabalhar. Meu Deus! Conclusão. Em qual estágio você está? Talvez você acabou de nascer de novo e tem pouco conhecimento bíblico e precisa que os outros ajudem. Talvez já tenha uma caminhada e precisa apenas selecionar melhor o que comer e o que falar. Independente de onde você está agora, o lugar que Deus tem para você é a maturidade. Ou seja, as coisas de Deus em primeiro lugar, ser consciente da sua identidade e paternidade e crer no agir invisível de Deus. Somente alcançaremos essas três coisas com oração sincera e baseada na palavra, enchendo o nosso espírito, ou seja, a nossa consciência e a nossa intuição dos princípios de Deus e mantendo uma vida dedicada a Cristo e ao corpo dele na terra. Amém? Feche seus olhos.